A galera ainda tá dando o que falar aí a polêmica, né, do jogo entre Palmeiras e São Paulo. Mas aqui nesse vídeo a gente vai trazer as últimas informações do próximo jogo do Palmeiras contra o Juventude no Allianz Parque. Partida aí que tem tudo para o Palmeiras conseguir vencer, mesmo estando com 7 desfalques, como diz aqui na matéria, galera. Vamos acompanhar o pessoal da Gazeta Esportiva trazendo as últimas informações. Também vamos acompanhar aí um trechinho da ESPN Brasil que vai falar mais aí atualizações sobre essa questão a polêmica entre Palmeiras e São Paulo. Ficou interessado? Quer assistir? Então é só assistir esse vídeo até o fim que você vai ficar bem informado aí sobre tudo que acontece na equipe do Verdão, beleza, galera? Enquanto espera o começo do evento de lançamento da Copinha Feminina Sicredi, o repórter José Paes vai atualizar o noticiário do Palmeiras pra gente. O que você separou do Verdão, Zé? Pois é, minha querida Michele Janela, o Palmeiras volta a campo já nesse sábado, né? Em jogo que acontece no Allianz Parque, partida atrasada aí do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Juventude, o Palmeiras que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas aí o Palmeiras tem muitos desfalques para essa partida, uma série de desfalques importantes para esse jogo que, repito, acontece lá no Allianz Parque, em meio a essa data FIFA aí, amistoso do Brasil, amistosos de outras seleções aqui da América do Sul. O Palmeiras tem alguns jogadores convocados, alguns jogadores suspensos, são 7 os desfalques. Vamos colocar na tela aí, diretor, para a gente acompanhar direitinho os desfalques do Palmeiras para essa partida. O Gustavo Gomes, que está com a seleção lá do Paraguai, ele já tinha tomado o terceiro cartão amarelo, já seria de fato aí um dos desfalques do Verdão nessa partida contra o Juventude. Tem o Sousa também, né, que se machucou no último jogo do Palmeiras contra o São Paulo. O Vitor Roque está suspenso para esse jogo diante do Juventude. Aí tem 2 jogadores convocados para a seleção da Argentina, né, o Flaco Lopes, um dos grandes nomes do Palmeiras nessa temporada, e também o Aníbal Moreno, e 2 jogadores convocados para a seleção do Uruguai, o Emi Martínez, esse que também já estaria suspenso aí para esse jogo contra o Juventude, e ainda o Facundo Torres. Lembrando que o Palmeiras tem como desfalques aí já recorrentes, né, o Lucas Evangelista está machucado, o Paulinho que passou por uma cirurgia, e o técnico Abel Ferreira então vai ter que se virar para armar esse time para pegar o Juventude, que é bem verdade, é uma das equipes que briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras está aí nessa briga acirrada com o Flamengo, ambas as equipes com 55 pontos na tabela de classificação, e o Palmeiras então com um jogo a menos em relação ao Flamengo, mas com 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Ainda tem por fazer aí uma partida adiada contra o Santos. Palmeiras, que é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, tem 19 pontos, 5 a mais do que o Flamengo no retorno, repito agora, do Campeonato Brasileiro. 79% de aproveitamento para o Palmeiras só nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, viu, Michele? Eu devolvo para vocês poderem comentar aí como que o técnico Abel Ferreira vai ter que armar o time para pegar, repito, o Juventude, 19 horas, Allianz Parque, Campeonato Brasileiro de 2025. Daqui a pouco eu volto aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Mi? Tá certo, Zé. Fala, Garrafa. Então, o Salazar, dentro do que o Zé nos apresentou de desfalques, se você pegar, são vários jogadores, mas titulares aqui, o Gomes, o Flaco, o Vitor Roque e o Aníbal. Ora sim, ora não, tem sido titular. Então, no momento que o Palmeiras pode vencer o Juventude, que está na zona de rebaixamento, jogando em casa, time zona de rebaixamento é adversário, tem 3 desfalques. Se vence, abre 3 pontos do maior concorrente ao título com ele, no caso o Flamengo, com 2 vitórias a mais. Olha o tamanho da importância do jogo do próximo sábado. A gente vai fazer a cobertura completa, inclusive, no nosso Mesa Redonda. É um jogo que vai dar uma vantagem, para mim, muito grande ao Palmeiras em relação ao Flamengo. E como todo mundo diz que o Palmeiras tem um elenco, tem bons jogadores, eu não vejo nenhum outro resultado, nenhuma outra possibilidade que não venha a ser uma vitória do Palmeiras. Se apegar a desfalques, porque a maioria dos outros jogadores são jogadores que compõem elenco, Salazar. Importantíssimo. É muito importante o Palmeiras vencer essa partida, porque o Palmeiras vai ter o confronto direto com o Flamengo fora de casa. Maracanã. Então você abre... Não nesse domingo, no outro domingo. Você abre uma pontuação que te dá margem para, de repente, tropeçar contra o seu arquirrival. A tal da gordura, né? Exato. Então, assim, esse é o jogo da gordura. Me incomoda a questão do calendário, claro, porque o clube não pode ser punido por jogar a Copa do Mundo de Clubes. Você vai para a Copa do Mundo de Clubes, aí você está brigando pelo campeonato aqui, colocam o seu jogo numa data FIFA onde você perde quase 7 jogadores, né? Então, assim, isso, você não pode ser penalizado por jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então há um problema de calendário. De todo modo, já que aconteceu,
Menos mal que é contra um dos piores times do campeonato, dentro de casa. E convenhamos, Palmeiras deve entrar em campo com Everton, Kelvin, Bruno Furques, Murilo e Piquerez. Defesa praticamente titular, vai. Alan, Andrés Pereira, Felipe Anderson e Maurício. Rafael Veiga e Bruno Rodrigues. Ó, Tá bom, hein? dá? Otimaça, Dá hein? pra ganhar do Juventude em casa, não dá? Se tiver uma Vai dar. catástrofe, Sim. que Coitado eu do acredito Juventude. que não vai acontecer, porque para mim o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Se tiver uma catástrofe, tem que cobrar sim do Palmeiras. Não dá pra jogar, mas perdeu porque... Não dá para jogar. E ao que tudo indica, Oswaldo Pascoal, este áudio continuará sendo um segredo dentro do prédio da CBF, não será divulgado ao grande público. Eu acho que assim, existem protocolos que precisam ser respeitados. Mas eu concordo com o que disse o Zinho e concordo com o que disse o Zé Elias ontem. Concordo. Casos de exceção? Tem uma exceção aí. Nós precisamos ilustrar o torcedor. Há um erro do VAR? Eles erraram. Porque a gente ouviu o VAR do jogo do Corinthians contra o Internacional. Não tem nada. Pera um pouquinho, vou ver outra câmera. Tô achando aqui. Pera um pouquinho que eu quero ver melhor. Ele foi convencido. Estou convencido que já dá, entendeu? E a gente já teve VAR, que o cara falou, não deixa bater o tiro de meta, E já foi. Ou não teve isso também? Qual foi a justificativa mesmo, Pascoal? Que eles não... O protocolo tem que ser respeitado. Sim, mas o protocolo... Desculpa. E como o VAR não foi acionado, o VAR não chamou o árbitro, o protocolo não pode, ele não utiliza-se esse protocolo. Ele não chamou, mas ele escutou, né? Porque sim. A ele não última chamou, notícia, mas o ele Fabrício me escutou, falou uma coisa importante que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. A CBF estaria pedindo uma permissão da FIFA para divulgar esse áudio justamente por ferir o protocolo que só Lances checados. lances checados pelo árbitro no monitor do campo que são divulgados ao público. Mas eu acho que o Zinho e o Zé falaram disso ontem e eu concordo com eles. Eu acho que para o benefício do futebol, para não criar... Sabe por quê? Fica esse negócio. Parece, a impressão que se dá é que as pessoas ficam achando que tem mais coisa do que tem. Eu acho que tem incompetência. Desconhecimento da regra, né? Porque muitas vezes a gente fala aqui, é mais um desconhecedor de regra. E é mais um desconhecedor de regra. Infelizmente para o futebol. Infelizmente. Agora, o Zinho e o Zé falaram ontem que, para o bem do campeonato, para a lisura do campeonato, deveria demonstrar. Porque eles erraram. E já está a transcrição aí, não vai afetar muita coisa. Só vai ter a voz do cidadão lá. É Guilherme o nome do rapaz do VAR? Não me lembro o nome dele agora. Eu pego aqui rapidinho. Só vai ter a transcrição. A transcrição já está aí. Só vai ter ele falando. É a única diferença que vai ter. Ele vai falar de viva voz o que ele disse para o Hilbert Estevam da Silva. o Hilbert. Então, o Hilbert vai falar, o árbitro vai fazer o mesmo gestual, não foi nada, e aí, mas para o bem do futebol, para a lisura do futebol, eu acho que esse VAR tinha que ser divulgado. Claro, para ficar bem definido, eles erraram, tem erro, o erro tem. Eu não desconfio das pessoas, eu não desconfio do caráter das pessoas. Tem gente que desconfia, mas eu não desconfio. Eu acho que eles erraram porque erraram. Não tem nada além disso. E aqui no futebol você sabe que todo mundo acha que tem alguma coisa. Todo mundo acha que acontece alguma coisa no paralelo. Eu não acho. Eu acho que errou porque errou. Ponto. O Boto deu essa declaração. Oi, desculpa, Zinho. O diretor do Flamengo deu essa declaração. Desconfiando, né? Eu falo por mim, agora pelos outros eu não tenho capacidade de falar, porque cada um pensa de uma forma. Eu não desconfio do ser humano, não desconfio da pessoa. Eu posso dizer que eles erraram, que eles não foram competentes para analisar o fato, que eles erraram na análise do fato. O árbitro errou, o VAR errou, todos erraram. Aliás, com todo respeito, né? Tem o VAR, o AVAR, o assistente do VAR e o diretor do VAR. Tem 4. Mais 4 no campo são 8. Mas 2 que operam são 10. São 10 por jogo. Eu estou falando de 10 por jogo. E esses 10 não conseguiram ver o lance? Só por Deus. Muito obrigado.
O Andreas Pereira, outro lance polêmico do clássico, envolveu o Andreas Pereira e o Marcos Antônio. Nosso André Hernan conversou, bateu um papo, fez uma entrevista, gravou uma entrevista com o meio-campista do Palmeiras, que falou a respeito deste lance pontual. Eu pisei na bola e ele tirou a bola debaixo do meu pé, só que eu estava sem meu peso na perna. Então, nas imagens, se você cortar a imagem, parece que foi um lance muito feio, mas eu realmente não coloquei peso nenhum na perna. E ele também sabe que eu não sou um jogador maldoso de bater ou fazer algo do tipo. Então, eu pedi desculpas ali pro Marcos, que realmente eu pisei no pé dele depois. E foi um lance que eu não fui em nenhuma intenção e ele viu bem, eu acho que dessa forma. Mas eu acho que é isso, tem que confiar mais no trabalho do árbitro e em certas coisas o VAR tem que vir para ajudar realmente, mas são coisas que tem que evoluir, todo mundo tem que parar e realmente ajudar eles a melhorar e não colocar tanta pressão também em cima. Com o Marcos Antônio ficou tudo bem lá? Tudo bem, eu falei com ele depois do jogo também, trocamos camisa. Né? Sim. Você trocaram a camisa? Sim, trocamos camisa com ele, pedi desculpa até porque poderia ter machucado ele, mas nunca vai ser minha intenção de fazer isso com um jogador. Zé Elias, você também viu como algo acidental? Eu falei ontem, existem dois tipos de jeito. Primeiro, ali você não divide da forma como ele dividiu, né? Mas eu expliquei ontem, existem duas formas. Existe o cara que é o maldoso, que entra daquela forma para machucar o atleta, e o cara que entra para se proteger, né? Mas você não divide a bola, você não vai numa dividida dessa forma, pisando de cima para baixo. Isso aí não existe isso aí não é um lance normal. É só você ver para onde o Marco Aurélio vai dividir. Marcos Antônio, desculpa. Onde o Marcos Antônio vai dividir e a forma como o André chega, né? Então não existe essa questão de eu fui para dividir, pisei na bola, não. E depois acontece. Mas assim, pelo histórico, aí tem aquele histórico. Eu falei ontem aqui, se o Felipe Melo estivesse jogando, o Felipe seria expulso. Mesmo pegando na bola. O Felipe pegou na bola primeiro, mas acertou, não, tem que ser expulso. Se eu estivesse jogando, provavelmente o Zé Elias tem que ser expulso. Existem jogadores que já carregam esse tipo de fama. Fagner era chuveiro. Fagner também. Mas ali, eu particularmente acho que ele deveria ter sido expulso. Você não entra. Olha a diferença de um para dividir e o outro. O Marcos Aurélio vem por baixo para dividir, que seria uma dividida normal de lance, de jogo. Eles estão dividindo a mesma bola. A mesma bola. E o Andrés vem por cima, como falei. O cara vem para dividir, e aí você se protege, às vezes você vai na maldade, não estou dizendo nesse caso aqui, eu acho que ele foi, eu falei ontem, eu acho que ele foi para se proteger, e aí pegou. O Tetra jamais fez isso na vida, por querer ou sem querer, jamais. Só que já conversei com muita gente que jogou ao lado do Zinho e todo mundo descreve como extremamente competitivo. O Zinho não era mole, não. O Zinho jamais iria ter uma postura passiva, tendo tomado uma virada, vencendo por 2-0, perdendo o jogo no final por 3-2. Tudo isso, Zinho, presta atenção o que o nosso Luiz Fabuloso Fabiano disse ontem no Resenha da Rodada a respeito do futebol praticado ou não praticado, ou a postura que faltou ao São Paulo, especialmente no segundo tempo do Choque Rei. Pode rodar. Então, são vários lances que eu fico olhando em casa. Eu queria voltar no tempo, amigo. Porque não dá. É muito bonzinho. Zagueiro do São Paulo. São Paulo é bonzinho demais? É bonzinho demais. Em geral? 2-0. 2-0. 45 minutos, acabou o jogo, amigo. É tiro, porrada e bomba. Junta no meio, chega, não dê. Um molequinho desse tamanho, tromba, briga, ninguém faz nada. Vitor Roque de novo. Então, é muito triste ver a nossa realidade hoje. Tetra, é aquilo. A arbitragem acabou se sobrepondo a todos os outros assuntos e os defeitos graves apresentados pelo São Paulo no segundo tempo, inclusive do ponto de vista de comportamento, de postura, ficaram meio que esquecidos, né? Bom, primeiro, parabéns, né? Eu gostei muito do programa ontem. Eu sempre gosto, né? O resenha de altíssimo nível, a galera lá, Fábio Santos, Fábio Luciano, o Luiz, né? A turma toda, né? O Luizão que chegou aí para
para melhorar ainda ali o resenha. E, cara, eu concordo muito com o que o Luiz Fabiano falou. Essa foi a minha indignação. Eu fiz questão de falar, São Paulino, torcedor São Paulino, foi pênalti, tá? Foi pênalti. Não tem aqui clubismo, não tem nada. Eu concordo, foi pênalti. Mas, cara, o São Paulo, com os jogadores que tem, com as opções que tinha no banco, aí o Crespo só pensar e só falar no pênalti que não foi marcado, com certeza, se fizesse o gol, tem que bater o pênalti e fazer. A probabilidade é grande de fazer, né? É maior de fazer do que perder. Só que tem acontecido muitos erros em pênalti. Mas se fizesse 3-0, você tem convicção que o jogo terminaria 3-0? Eu não tenho. Eu não tenho. Agora, eu tenho a convicção do que aconteceu. O que aconteceu foi o São Paulo tomar 3 gols em 20 minutos. E um time jogando em casa, com a sua torcida a favor, com 2-0, o jogo equilibrado, com um segundo tempo, uma postura diferente do Palmeiras, que cresceu no jogo com as mudanças e alterações, e o treinador do São Paulo não enxergou isso. Parece que ele que ficou mais abatido do que os jogadores, porque não marcou o pênalti, que ele parou de pensar e olhar onde que ele tinha que mexer, botar como o Zé Elias falou ontem, e eu concordo. Pô, o Luiz Gustavo não está ainda 100%, jogou o jogo no meio de semana, mas para jogar 15 minutos, o Oscar para jogar 15 minutos, o Ferrarese, que estava no banco, para jogar 15 minutos, não tinha condição de entrar para fechar, para dar experiência, para segurar a bola, para bater de frente com o Palmeiras, para brigar pela bola, para chegar junto, para falar com o juiz. Esses caras são cascudos. E ele não usou desses caras. Ele nem fez as 5 substituições. Então isso me pegou, tipo assim, parece que a única coisa que aconteceu no jogo foi o pênalti, que volta a falar, foi pênalti. Agora, o São Paulo vacilou demais. Ninguém gritou, ninguém chegou, ninguém peitou. Ninguém chamou a responsabilidade, a coisa foi acontecendo, o Palmeiras cresceu no jogo, foi fazendo os gols e acabou o jogo, todo mundo foi embora, ninguém deu uma esperneada. Peraí, um jogo, você falou, eu não era um cara violento, pelo contrário, eu era um cara de falar com a arbitragem o tempo todo, mas tentava ter o máximo de respeito. Eu fui expulso 2 vezes na minha carreira toda, né? Minto, 3 vezes. 3 vezes. 2 eu acho injustamente. Uma foi uma discussão minha com o Branco no final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras. Zé Elia estava. Eu fui comprar o barulho ali do Amaralzinho, na discussão, o Márcio Rezende veio e expulsou nós 2. Era uma discussão minha e dele ali, sem agressão, sem nada. Mas tudo bem. E as outras 2 vezes foi o comentarista de arbitragem da Globo, o Luiz... Eu esqueci o nome. Foi uma, ele tinha que me expulsar mesmo. Cerdeira? Que eu fui mal, eu ofendi. O Arnaldo César Coelho. Não, o agora, atual. Paulo César. Paulo César. Fugiu. Paulo César, muito bom árbitro, ele era muito bom árbitro, ele era bom árbitro. Eu fui merecido uma expulsão e a outra ele foi mal comigo. Foi até um jogo Palmeiras e São Paulo em Campinas. Ele ali errou. Inclusive, ele foi suspenso. Mas vamos lá. Eu quero dizer que, assim, eu posso até dar essa opinião porque eu não era um cara violento. Pelo contrário, eu era um cara de diálogo com a arbitragem, pegava no pé, enchia a paciência dos caras, ficava no ouvido, né, do meu jeito, tudo, para não deixar o adversário crescer em cima do árbitro. Eu fazia esse papel, né, de estar sempre ali, tá chamando para a gente, mas com o máximo de respeito. E eu não vi o São Paulo, assim, com essa atitude, com essa ação, ganhando um jogo de 2-0. Então, eu estou muito com o que o Luiz Fabiano falou. Cara, sabe, não está falando aqui de violência, não está falando aqui de sair na pancada, que às vezes até tinha discussão, teve ali o Vitor Roque com o Enzo, né, sei lá. Eu estou falando de postura, de atitude, de time grande que está jogando em casa e tem 2-0. Não pode tomar 3 gols em 19 minutos. Não pode mesmo. Bom, galera, esse aí chegou ao fim. O conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Bom, torcer aí que o Palmeiras consiga fazer uma boa partida contra o Juventude, né? Tem bastante desfalque, mas mesmo assim eu consigo ver o Palmeiras com um time muito forte. Tem possibilidades aí de vencer
essa partida, né? E se assumir aí continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, galera. Infelizmente, né, a partida aí, a grande vitória que o Palmeiras teve diante do São Paulo foi ofuscada, né, pelos erros de arbitragem. Mas o Palmeiras fez a sua parte, conseguiu vencer o jogo, né? As críticas aí que o Palmeiras tem recebido também não era para ser para o Palmeiras e sim para a arbitragem brasileira, que é horrível. E todo jogo acontece coisas assim, né? Aconteceu um jogo contra o Grêmio também e tal. Então, isso não tem culpa dos clubes, né? Sim culpa da CBF. Mas o Palmeiras aí vai mais uma vez buscar a vitória, né? Tem tudo para conseguir uma bela vitória aí com a equipe do Juventude, galera. Bom, se você gostou do conteúdo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, se não for inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para você continuar recebendo o conteúdo atualizado do Verdão, beleza, galera? Então é isso, tamo junto e a gente volta aí a qualquer momento com novidades para vocês. Até o próximo vídeo.